5, a conversa de redação está começando agora e tem a participação do Júnior Moreira, do Eduardo Costa, da economista Rita Mundim, nossa colunista aqui no Jornal da Itatiaia, e do sociólogo, professor da PUC Minas, doutor em sociologia, Luiz Flávio Sapori. E você, ouvinte Itatiaia, também pode participar mandando uma mensagem de texto aqui para o WhatsApp do jornalismo, que é o 999967074, com o seu nome, bairro e a cidade que você mora. Ô Sapori, com risco de paralisar a campanha de imunização, o Ministério da Saúde faz um apelo à China para obter novas doses da vacina contra a Covid-19. Bom dia para você. Bom dia, Aline, Júnior Moreira, Rita, Eduardo, ouvintes da Itatiaia. Esse episódio, Aline, é muito interessante porque está repercutindo muito na imprensa brasileira, né? Não é à toa, porque um funcionário, um alto funcionário, né? O número 2 do Ministério, né? O secretário executivo, número 2 do Ministério da Saúde, né? Assume de forma oficial, escrita, né? Formalizada, a incompetência, a omissão do Ministério da Saúde e lidar com o Plano Nacional de Imunização. Ele assume de uma maneira clara e explícita a dificuldade de adquirir vacinas, os riscos concretos do plano, né, de imunização ser interrompido nas próximas semanas, nos próximos meses, por causa de erros no planejamento, erros claros de omissões cometidas no segundo semestre do ano passado. Vamos lembrar de novo, as críticas que a gente tem feito e muitos especialistas brasileiros têm feito ao ministro Pazuello, né, não é porque ele poderia estar com uma quantidade grande de vacinas agora e poderia estar vacinando a maior parte da população brasileira, não é nada disso. É porque ele teve todas as condições no segundo semestre do ano passado de fazer acordos com várias farmacêuticas, de ampliar a capacidade de vacinação, né, de produção da vacina chinesa, da Coronavac, de modo a ter um 2021 com um ritmo maior de vacinação, com maior disponibilidade de vacinas. O Brasil tinha todas as condições para isso, se o ministro Pazuello tivesse trabalhado direito. Mas ele trabalhou mal, ele é incompetente. Ele é tão incompetente, Júnior Moreira, que a noticiário hoje nacional de que tanto o presidente do Congresso, né, o Rodrigo Pacheco e o Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, estão perdendo paciência com o Pazuello, porque a cada dia ele anuncia um número diferente em termos de plano de vacinação. A cada dia esse número está caindo, vai se reduzindo. Na verdade, confirmando-se o que os especialistas no assunto têm chamado a atenção, Aline. O Brasil não vai conseguir, nesse ritmo, tudo leva a crer, infelizmente, atender ou imunizar pelo menos 60%, 70% da população até o final do ano. Porque não há quantidade de vacinas disponíveis. Hoje o governo está correndo atrás do prejuízo, é isso que está acontecendo. O ministro Pazuello está correndo atrás do prejuízo, mas agora é um pouco tarde, né? Infelizmente agora nós ficamos mendigando a China um tratamento misericordioso, diferenciado, como esse ofício patético, eu diria, esse ofício patético, né, do número 2 do Ministério da Saúde para o embaixador chinês. É muito triste, Aline, é muito triste a gente ter que, né, discutir esse assunto de uma maneira assim tão crítica, mas necessária. Ô Rita Mundim, você acha que a gente corre o risco aí de ficar sem vacina? Olha, eu tenho uma opinião um pouco diferente, porque esse problema, ele não acontece só no Brasil e não aconteceu só no Brasil. Todo mundo, ao mesmo tempo, queria e quer a mesma coisa, vacina. Houve erro de planejamento? Houve. Houve alguma falha? Houve, mas é um processo novo. O vírus é uma terceira guerra mundial. Então, poderíamos ter lidado melhor com a encomenda de vacinas? Talvez sim, mas a gente vê, por exemplo, a própria União Europeia batendo cabeça, querendo mais vacina. A Itália se recusando a exportar vacinas. Então, é um problema global. Mas aqui no Brasil, tudo toma uma proporção maior, porque as críticas são muitas e as formas de ajudar são muito poucas. Todo mundo só quer descer o pau. E eu acho que o momento é da gente tentar, inclusive, reconhecer a capacidade
do secretário do Ministério da Saúde, ele reconheceu um erro, e eu não acho patético, não. Eu acho louvável ele reconhecer o erro, assumir e pedir à China, implorar à China, porque a velocidade de recuperação da economia está diretamente ligada à velocidade de vacinação. Então, erramos, vamos olhar para frente, vamos ajudar. Eu acho que as críticas têm que ser feitas para que erros como esses não sejam repetidos, mas ficar só crucificando, vamos ver as coisas positivas que estão acontecendo. O presidente Jair Bolsonaro falou que compra vacina de onde tiver. Ele errou? Poderia ter encomendado antes, mas será que as vacinas seriam entregues? Como foi o caso dessa remessa da Índia, que não chega de jeito nenhum? Então tem muita coisa acontecendo no mundo inteiro, porque todo mundo quer a mesma coisa ao mesmo tempo. Então acho que a gente tem que ter calma, tem que ter aprovação da Anvisa, tem outras vacinas que poderiam estar sendo usadas, mas não tem aprovação da Anvisa. Então é um processo doloroso, porque o medo e a urgência são muito grandes. Mas é preciso que a gente entenda o que está acontecendo em nível mundial e que não é só aqui no Brasil. E eu não acho patético, pelo contrário, eu acho louvável a atitude do secretário do Ministério da Saúde. O Eduardo Costa, acabou que o governador de São Paulo, João Dória, fez uma crítica a esse problema aí na vacina. Ele disse que faltou vergonha e sobrou incompetência após vários ataques do presidente à China. Bom dia para você. Bom dia. Eu quero saudar todos os ouvintes primeiro. Eu me sinto contemplado aí pelas falas do Sapori e da Rita, cada um a seu modo, expondo dificuldades e soluções. Eu quero aproveitar para saudar a iniciativa de algumas mulheres brasileiras, especialmente a dona do Magazine Luiza, que tem uma campanha de âmbito nacional e que ganhou a adesão de um grupo liderado pela empreendedora e consultora de empresas mineira Betânia Tanuri. Essa gente está mobilizando empresários, mobilizando forças para ajudar, e acredita que até setembro teremos o Brasil todo vacinado. Eu acho que a hora é essa, a gente construir o mais rápido possível um caminho para que a vacinação venha. O nosso braço está esperando, Aline. Júnior Moreira, você acredita aí que até setembro estaremos vacinados? Eu acho um pouco difícil, viu, Aline? Bom dia para todo mundo. Mas eu já falei muito da incompetência do governo federal nessa questão da pandemia, do próprio Eduardo Pazuello, que para mim é muito fraco. Mas eu queria chamar a atenção, já que o Sapori e a Rita já foram nesses pontos, para a questão ideológica desse governo, né? Porque durante muito tempo aqui no Conversa de Redação eu ficava, gente, esse negócio de xingar a China, falar que o vírus é chinês, que a China não sei o quê, gente, todos nós sabemos dos problemas chineses, né? Nós sabemos do Partido Comunista Chinês, todas as liberdades, né, que são cerceadas lá na China, tudo isso a gente sabe. Mas a gente sabe também que a China é um dos maiores compradores aqui do Brasil, muita coisa a gente exporta para lá, e nós sabíamos, pelo menos eu sabia, pelo jeito o governo Bolsonaro não sabia, que ou maioria desses insumos vem da China, da vacina, e ficaram atacando. Que bom que agora, né, a ideologia foi deixada um pouquinho de lado, né? Eles descobriram que se não for por meio da China, a situação nossa está complicada, né? A gente não vai ter vacina, e baixaram a bola, colocaram o rabinho entre as pernas e pediram ajuda à China. Que bom, mas tomara que esse episódio, com outro também da Highway, eu contei aqui no Conversa de Redação também, aquela questão de libera ou não libera o IFA lá da China, e eles colocaram na mesa, na disputa, colocaram na disputa a questão envolvendo a Highway, né, que é o 5G, no leilão de 5G, e eles já tiveram que baixar a bola agora mais uma vez. Turma, não adianta. Essa questão de ideologia, de ficar brigando e falando pra turminha, para deixar a gente viva na rede social, para deixar a militância viva na rede social, não funciona como relação exteriores. Tomara que o governo Bolsonaro, o ministro das Relações Exteriores, né, todo mundo que ficava, essa área mais ideológica do governo, xingando a China, aprenda agora que nós dependemos deles. Em alguns casos, eles também dependem de nós, de uma certa forma, né? Mas nesse momento nós dependemos muito deles, para ficar um pouquinho com a boca fechada, né?
Boca fechada não entra mosquito. Vamos fazer de uma questão mais tranquila, uma negociação mais pragmática, para que a gente consiga trazer esses insumos lá da China. E o julgamento que apura se o ex-juiz Sérgio Moro foi parcial nos processos envolvendo a Lava Jato, envolvendo Lula, né? O ex-presidente Lula na Lava Jato é suspenso e as ações penais contra o ex-presidente correm o risco de voltar à estaca zero e os processos podem até prescrever. Pois é, não tem nada que me entristece mais neste ano de pandemia do que isso. A gente que sonhou com uma operação histórica, absolutamente revolucionária, a gente que sonhou com um Brasil novo, a gente assiste uma sequência inacreditável de equívocos que resultam nessa perplexidade, né? A gente descobre que o Moro errou demais quando aceitou ser ministro do Bolsonaro, depois de ter feito o trabalho que fez e que acabou incriminando petistas. Mais adiante, a gente descobre que o Moro, o Deltan Dallagnol e outros erraram demais na condução da investigação, com atos e omissões que não condizem com a boa prática da justiça. E aí a gente descobre que 27 mil páginas estão meio caminho andado para lata de lixo, de que políticos como esse presidente da Câmara, que estava envolvido até o pescoço numa das tramóias descobertas pela Lava Jato, estão se vingando, junto com ele tantos outros, os advogados mais poderosos desse país com a boca aberta, esperando a hora dos ex-governadores do Rio, do Eduardo Cunha, de toda essa turma. O Aécio Neves, aquele que falou, deixa o primo pegar a mala, porque ele a gente mata. Vai ser agora presidente da Comissão de Relações Exteriores, vai nos representar lá fora. Enfim, o Gilmar Mendes, que tem a fama, né? Justa fama de adorar botar na cadeia quem tem culpa no cartório, está se vangloriando de vencedor, e nós vamos ter que enfiar o rabo entre as pernas e acreditar que somos de fato um país que tem muito a crescer para poder virar a nação. É isso. O Sapori, acabou que o ministro Nunes Maia pediu vista, né? Mais tempo para analisar o processo. É verdade, Aline, mas tudo leva a crer que essa turma, a segunda turma do Supremo, deva invalidar mesmo as provas colhidas, né? Deve declarar a suspeição do Moro, inclusive, né? Há uma suspeita de que a própria ministra Carmen Lúcia reveja seu voto, né? De qualquer maneira, a palavra que me vem à cabeça diante desse evento, desse acontecimento, Aline, é a mesma que Eduardo Costa manifestou, tristeza. Eduardo, eu também estou com o mesmo sentimento que você, de tristeza, de frustração, não apenas porque a gente está reconhecendo que erros foram cometidos, né, na condução da Lava Jato, e do meu ponto de vista, o principal erro foi o ministro Sérgio Moro ter aceito, né, participar do governo Bolsonaro. Ali foi uma decisão equivocada que começa a colocar em xeque boa parte do que foi feito e deu munição para a defesa do Lula, e com razão, né? Os advogados do Lula são muito competentes, são muito qualificados, se aproveitaram desse erro para começar a questionar a isenção dele na condução do processo do Lula. Não cabe aqui a gente discutir se houve ou não, questões jurídicas detalhadas, mas o que está, na verdade, o que está em questão não é o julgamento, entre aspas, do Moro, né? Não é a suspeição do Moro, do meu ponto de vista, que é o mais importante. O que me deixa mais triste, Aline, é que a operação Lava Jato como um todo é que está sendo julgada, é que está sendo colocada em suspeição. E isso ficou muito claro ontem nos votos, tanto do Gilmar Mendes quanto do Lewandowski. Se vocês repararem bem, quem assistiu e quem leu, né, teve a oportunidade de ler um pouco o resumo dos votos deles, fica claro que os argumentos que eles apresentam são argumentos menos jurídicos e mais políticos. É uma condenação política da Lava Jato. O Gilmar Mendes, então, eu ouvi o Gilmar Mendes, me parecia que estava fazendo um comício, uma palestra, né? Não me pareceu nada técnico na forma como ele analisou os argumentos da defesa para justificar o voto dele, reforçando, infelizmente, que a constatação de que o Supremo, né, tem dois grupos, está dividido, um grupo, né, anti-Lava Jato, um grupo pró-Lava Jato,
E com esse grupo, né, que está condenando, que está, na verdade, capitaneando o que eu chamo agora, denomino de uma operação anti-Lava Jato, é isso que está em curso hoje no Brasil, infelizmente, que tenta deslegitimar, desqualificar tudo que foi feito. E como bem disse o Eduardo, não dá pra, mesmo que o Moro tenha cometido um erro ou outro, mesmo o Dallagnol, a gente sabe que eles, em algum momento, eles se sentiram os paladinos, né, da justiça e da moralidade brasileira. Não há dúvida que em alguns momentos eles excederam, né, no exercício do poder que lhes cabia, mas desqualificar Lava Jato, né, desqualificar todo esse movimento é um absurdo, é injustificável, é inadmissível. Aline, não podemos aceitar. É preciso reagirmos a isso. O Gilmar Mendes não pode se tornar agora o paladino da democracia, do Estado de Direito no Brasil, porque ele nunca foi. E não é, ele não pode se tornar agora a grande voz contra a Lava Jato, como se ela tivesse abusado de uma maneira indiscriminada do poder. Então, vejo com muita tristeza, com muita preocupação, e assim como o Eduardo, consolidando-se essa condenação da Lava Jato, as perdas que nós vamos ter para gerações futuras é enorme. Nós vamos perder uma grande oportunidade de avançar no combate à corrupção no Brasil, infelizmente. Rita, você concorda com o Sapori? Sérgio Moro se cedeu aí quando era juiz da Lava Jato? Olha, eu prefiro não entrar nesse lado porque não é minha praia, mas o que eu acho, eu fiquei ontem indignada ao ouvir Gilmar Mendes e Lewandowski ocuparem o horário nobre da Rede Globo para dar aula de democracia e de justiça. Isso me causou muita indignação e eu falei aqui ontem, repito, eu acho que a Lava Jato é um patrimônio da sociedade brasileira e nós não podemos aceitar que a suspeição do Moro está se dando por motivos políticos. Então a gente tem que suspeitar dos motivos políticos que estão levando a essa operação anti-Lava Jato. Porque uma coisa são os, aquele velho ditado, dos fins e dos meios. Tudo bem, se na forma de provar a maior rede de corrupção do Brasil, houve alguma coisa ali no meio que se excedeu, mas a linha de defesa deles é um negócio assim, que a linha de defesa é que o Moro e todas as provas, toda a corrupção que foi levantada no Brasil, que nós assistimos ao vivo e a cores, que isso é um erro. Eu recebi no WhatsApp ontem que estão querendo nos provar que o rato come o queijo, mas a culpa é do queijo. Então a culpa é da sociedade brasileira se assistir passivamente uma inversão de valores. A corrupção existiu e tem que ser combatida. Agora, se houve erro na condução do processo, no caso do ex-presidente Lula, que identifiquem esses erros, mas que vamos preservar a Lava Jato e o que ela trouxe para nós de orgulho e de cidadania. Tivemos de novo a chama acesa da justiça no país. E agora a gente não está entendendo mais nada, porque está tudo politizado, politizar a justiça. Júnior. Aline, eu acho que todo mundo já falou um pouco dessa questão e eu não sou nem tão simpático assim à Lava Jato, acho que cometeram os erros mesmo, também não sou tão simpático assim ao Supremo Tribunal Federal, tem pessoas ali que são asqueirosas, mas eu queria chamar a atenção para os atos desses magistrados lá no Supremo Tribunal Federal. Primeiro, depois de 5 anos, o Edson Fachin voltar com esse assunto, Se não tinha competência, a coisa básica no direito, isso teria de ser feito lá atrás, quando ele recebeu o processo. Olha, a competência não é da vara federal, passe de Curitiba, passe para outro lugar. Agora, depois de 5 anos, do nada, vem com essa história e julga de forma contrária. Júnior, oi. Não foi do nada, não. O Gilmar Mendes começou a falar que ele ia livrar o Lula e que ele ia votar a suspeição do Moro. Antes que ele chamasse a votação da suspeição do Moro, um dia antes, o Fachin foi e anulou tudo. Pois é, mas aí cada um tem uma interpretação desse momento, Tem várias interpretações disso tudo, mas eu não quero nem entrar nesse mérito, Rita. Eu quero dizer o seguinte: primeiro, esse ato do ministro Fachin, que depois de muito tempo vem e toma uma decisão estranha. Aí depois você vê ontem o Cássio Nunes Marques faz um pedido de vista. E aí eu queria chamar exatamente para esse ato de pedido de vista, O judiciário no Brasil é o único poder, é o único setor que não cumpre prazos,
Eu fui procurar aqui para saber no regimento interno do STF que momento que em quanto tempo que o ministro precisa devolver esse pedido. Aí tá lá no regimento 30 dias. Aí tem mais algumas outras nuances lá, mas são 30 dias. Vocês acreditam mesmo que esse julgamento vai entrar daqui 30 dias na pauta do STF? Não acredito. Não acredito. O Cássio Nunes Marques, o que ele fez? Ele deu uma esfriada no negócio, vai esperar e a gente vai ficar com essa nuvem, pairando até a hora que ele quiser devolver esse processo. Aí a gente vai pesquisando e vai caindo, né? Tem um exemplo interessantíssimo do ministro Nelson Jobim. Ele apresentou um pedido de vista no tribunal em 2006, ele apresentou em 1998, se aposentou em 2006 e simplesmente o processo não existe mais, porque ele se aposentou e não devolveu o pedido para julgamento de novo. Eu acho que a gente tem que começar a cobrar prazos da justiça, cobrar situações que realmente eles consigam dar respostas mais rápidas, que o Brasil não aguenta mais ficar com uma nuvem pairando sobre a gente de dúvida, de insegurança jurídica. Desse jeito, o Brasil não vai aguentar. Só para ilustrar, estava 2-0 o processo, 2-0 contra o pedido de suspeição do Moro. Isso em 2018. O Gilmar Mendes pediu vista e voltou ontem. Pois é, tá errado. Não pode continuar desse jeito, não pode. Rita Mundim, vamos falar de economia. Um levantamento encomendado pela Itatiaia ao Instituto Paraná Pesquisas revela que mais de 60% da população acredita que o preço dos produtos essenciais não vai cair após a pandemia. Rita? E nós vai ser aprovado hoje o pacotaço nos Estados Unidos, né? Deve ser aprovado de 1,9 trilhão. Os produtos essenciais, eles estão muito ligados àquilo que a gente chama de commodities, que são aquelas mercadorias que o mundo inteiro consome. A gente teve um probleminha com o áudio da Rita. Ô Eduardo, tá tudo muito caro, Eduardo. Ué, e não vai parar nunca de encarecer, sabe? É ali onde o pau canta, o filho chora e a mamãe não ouve. É da classe mais pobre e da chamada classe média que vai sempre estourar tudo. Acabou a conversa da reforma tributária em Brasília. Está suspensa a ideia da reforma administrativa. E aumento em cima. Ô Sapori. Voltou aqui, Aline. Voltou. Pode concluir, Rita. Só para concluir. Sim. Tem um caminhão de dinheiro no mundo dado pelos governos como auxílio emergencial. Então, nos Estados Unidos, o pacotaço de 1,9 trilhão deve sair hoje. Então, isso dá uma pressão muito grande em consumo de alimentos, que são as chamadas commodities. Todo mundo, né, consome determinados produtos. Então, o que eu estou vendo pela frente, os preços podem se desacelerar por uma regulação na oferta. Uma maior oferta, mas não devem cair mesmo não, e o povo é sábio, você vai lá, a coisa não está voltando, o preço não está voltando. Sapori, você concorda com essa pesquisa aí? Você acha que não vai cair mesmo? Se eu fosse entrevistado, Aline, se eu fosse um dos entrevistados, eu também estaria entre os 60% que não acredita que vai ter queda do preço do arroz, da carne, né, do óleo e, né, de todos esses alimentos básicos. E o pior de tudo é como disse o Eduardo, né, é difícil, né? Que conjunção difícil essa, né? Os preços em crescimento dos alimentos e a miséria, a pobreza aumentando. É uma combinação perversa. Por isso que o auxílio emergencial tem que sair rápido e o mais rápido possível, né? Para pelo menos mitigar, né, os impactos sociais, né, muito grandes da pandemia, né? Júnior. Pois é, eu gostei muito dessa pesquisa trazida com exclusividade pela Itatiaia da Paraná Pesquisas. Eu teria um monte de coisa para falar, mas eu sei que o nosso tempo tá curto. Eu só queria chamar a atenção para uma coisa que é de experiência do povo mesmo, né? É impressionante, porque os preços vão subindo, né, a escada. Depois eles costumam voltar assim um degrauzinho, né? Mas ficam num patamar que jamais voltam àquilo que a gente conhecia. Parece que uma sabedoria mesmo do povo, de quem vai no supermercado, de quem compra, sabe como que isso funciona. E uma outra questão dessa pesquisa, eu estava vendo o PDF, ela estratificada, quando você pega ali por idade, sexo, enfim, quando você pega ela separadinha, é impressionante. Geralmente, quando você pega escolaridade ou gênero, isso muda a percepção, né? E não, no caso dessa pesquisa, todos os recortes ficam ali por volta de 60%, 65%, que dá para ver como que é linear o pensamento e a percepção do povo. Tenho certeza disso, dificilmente os preços vão voltar ao patamar que estavam antes da pandemia. Tá na hora de ir embora, Júnior. Bora.
Sinal eletrônico vai marcar 9 horas em Belo Horizonte com a apresentação de Júnior Moreira e Aline Neves. Termina aqui o Jornal da Itatiaia. Bom dia, vem aí o Acirantão.